Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar prosseguimento, vendo o romantismo, perfeito? Sou o professor Ulisses, professor de literatura, perfeito? E nós daremos prosseguimento. Na aula passada nós vimos o arcadismo, hoje nós vamos falar do romantismo. Só que o romantismo não é uma escola, digamos, qualquer. O romantismo é uma escola muito especial, né? E o que acontece? Primeiro ponto, é impossível, impraticável, inviável você dar romantismo em uma única aula, não tem como, né? O romantismo é uma escola muito mais complexa, muito mais ampla, perfeito? Envolve muito mais características, muito mais fatores, muito mais circunstâncias, né? Do que, por exemplo, o arcadismo, né? E ocupou um período, espaço de tempo muito grande no século XIX, aqui no Brasil. Então é impossível você concentrar o romantismo, né, em uma única aula, perfeito? Então nós vamos dividir, na apostila nós temos duas aulas abordando o romantismo, né? Na primeira aula você fala das primeiras gerações românticas, né? A primeira e a segunda gerações. Na segunda aula, da terceira geração e da prosa. Quando a gente fala em geração, romantismo, primeira geração, segunda geração, terceira geração, nós estamos falando de poesia, né? Poesia apenas. Na prosa é diferente, na prosa não se divide em gerações, perfeito? Aliás, né, já adiantando, né, uma das características do romantismo que o torna uma escola diferenciada é justamente o fato dela ser dividida em várias gerações, né? Porque, além do romantismo, apenas o modernismo, entre todas as escolas literárias, vai apresentar essa divisão em gerações, né, em fases, perfeito? Tá? Então, só isso aí já aponta para uma característica importante do romantismo. E assim, de uma geração para outra, você vai ver diferenças muito importantes, né? Como é que eu diria? A gente poderia, então, falar do romantismo como assim uma escola que tem uma base comum, né? Em alguns aspectos todas as gerações vão coincidir, né? Vão apresentar as mesmas características e, né, por outro lado, vai haver características específicas de cada geração, tá bom? Que serão só daquela geração em particular. É por isso que o romantismo ele é tão complexo. O Alfredo Bozzi, os maiores estudiosos da literatura brasileira, ele diz que é simplesmente uma forçação de barra, a gente pode dizer assim, né? Você colocar o romantismo, né, dentro de uma única abordagem, como se fosse uma coisa só, né? Ele até sugere que não se devia utilizar a palavra romantismo no singular, mas sim romantismos no plural, né? Tão grandes são as diferenças de uma geração para outra. Mas eu preferi dividir a aula sobre o romantismo, né, em 3 momentos diferentes, tá bom? Na verdade, 3 aulas sobre o romantismo. Na primeira, eu queria fazer uma contextualização geral, não só em termos de literatura brasileira, mas em termos de literatura universal, né? Na Europa, chegando aqui na América, até chegar aqui no Brasil, perfeito? Então, a gente pode adiantar o seguinte: o romantismo, ele teve início, isso daí já é praticamente um consenso, na Alemanha, certo? A Alemanha. É lá na Alemanha que você vai encontrar o contexto histórico, e você vai encontrar todas, digamos, as circunstâncias favoráveis ao surgimento do romantismo. Isso lá no final do século XVIII, perfeito? Lá no final do século XVIII. Então é a pátria, o berço do romantismo. A Inglaterra disputa com a Alemanha, né? Como é que eu poderia dizer, esse rótulo, né, de berço do romantismo, né? Mas há, digamos, uma tendência a se colocar realmente a Alemanha como este berço, tudo bem? A gente poderia até se questionar por que a Alemanha, né? A gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala em Alemanha hoje, nós estamos falando de um país, né, unificado, perfeito? Há um Estado alemão hoje, que esteve dividido, todo mundo sabe, um bom tempo aí, durante
durante a Guerra Fria, né, em Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, etc., hoje é um Estado unificado. Mas, lá no século XVIII, não havia isso, né, gente? Perfeito? A Alemanha simplesmente não existia como um Estado unificado. Era como é que se diz, um amontoado de pequenos reinos, né, de estados, como é que eu diria, fragmentados, né? Tinha lá Prússia, Baviera, um amontoado de pequenas, né, ducados, condados, etc. Não havia essa unificação como nós temos hoje. Perfeito? Naturalmente, o povo alemão, eles deviam sentir uma certa inveja dos seus vizinhos, né? Os franceses tinham o seu estado, né? Os espanhóis tinham também o seu estado unificado, os alemães não, né? Eles olhavam, poxa, mas onde está a Alemanha, né? Onde está a Alemanha, um país perfeito? Temos um amontoado de reinos aqui, tudo fragmentado. Onde está a Alemanha como país? Então isso daí provavelmente fomentou, né? Provavelmente serviu de inspiração para que os autores daquela época, né, procurassem, na ausência, né, de um Estado unificado, procurassem as bases com as quais o povo alemão pudesse se identificar. Tudo bem? Havia essa consideração aí, né? Já que nós não temos um Estado unificado como os franceses, como os espanhóis, como os portugueses, etc., né? Já que nós não temos isso, então que pelo menos nós tenhamos, né, elementos com os quais nós possamos nos identificar na nossa história, na nossa cultura, no nosso folclore, entenderam? Então é isso que vai fomentar o surgimento do romantismo, né? Perfeito? Daí a importância do romantismo, né, do passado histórico, perfeito? Vai haver o romantismo em escala universal, em todos os países praticamente, essa busca pelo passado, né? Aquele passado que vai representar a identidade da nação, a busca pelo passado histórico, né? Que lá na Europa levou o quê? Levou os autores a Idade Média, por exemplo, né? Onde estaria lá o embrião da formação daqueles estados, né? Perfeito? Aqui na América, e especialmente aqui no Brasil, nós não temos Idade Média, né? Lá na Europa é diferente. Na Europa você vai ter, por exemplo, o Walter Scott, né, na Inglaterra, voltando ao passado medieval, o seu Ivanhoe, ou Ivanhoe em inglês, né? Você vai ter um Alexandre Herculano em Portugal, também voltando ao passado histórico. Vai ter um Alexandre Dumas na França, o Alexandre Dumas, se preferirem, né? Voltando também ao passado histórico, né? Representado especialmente por aquele mundo medieval, os castelos, os filmes, etc. Aqui no Brasil e no restante da América, nós não temos Idade Média, né? Não existe castelo medieval aqui no Brasil. Então, naturalmente, os nossos autores românticos terão em busca, né, de um outro elemento que represente esse passado, né? De um outro elemento que, no lugar do elemento medieval, vai representar esse passado histórico. Daí o indianismo, né? O índio vai substituir o cavaleiro medieval, o senhor feudal, aqui no Brasil e na América do mundo. Perfeito? Então essa busca pelo passado é um importante dado para a gente falar do romantismo. Outra coisa é a valorização, por exemplo, dos elementos folclóricos, que seria também uma maneira de retratar, digamos, uma união cultural. Na ausência de uma unificação política do Estado alemão, haveria, no entanto, uma unificação cultural através de contos, de mitos, de fábulas, etc., do folclore, da tradição oral. Aí a gente vai entender o trabalho, por exemplo, dos irmãos Grimm, na Alemanha. Eles saem pela Alemanha compilando, né, colocando numa forma literária, numa forma escrita, aquele universo das lendas, dos mitos, perfeito? Que já existiam na tradição oral, né, do povo alemão. Então, valorização do passado histórico, né,
valorização do passado histórico, valorização do folclore, perfeito? Tudo isso aí é elementos assim, culturais, né? Que tentam de alguma forma substituir, tentam de alguma forma compensar a ausência da unificação do Estado lá na Alemanha. Então é por essas e outras que a Alemanha se tornou, assim, digamos, um palco por excelência, né, para a eclosão do romantismo. O espírito romântico já existia lá, entendeu? E assim, para que a coisa fique bem demarcada na linha do tempo, né, na periodização, nós colocamos o ano de 1774, né, como o marco inicial do romantismo na Alemanha e no mundo, né? É o ano em que Goethe, né, talvez o maior escritor alemão, publica o seu famoso Werther, Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Então, essa obra aqui seria o pontapé inicial do romantismo na Alemanha e no mundo. Não, a gente não poderia deixar de falar nisso. Antes mesmo, né, do Goethe ter publicado o Werther, né, você tem na Alemanha um movimento chamado Sturm und Drang, traduzido tempestade e ímpeto, né? Perfeito? É um movimento pré-romântico, já prepara o terreno, né? Já prepara o solo para o florescimento, para a eclosão do romantismo. Perfeito? O próprio nome do movimento, tempestade e ímpeto, já traduz um pouco do que é o espírito romântico, né? Tá certo? O romantismo é isso, é explosão de sentimentos, né? É liberdade, tá ok? Não é ordem, não é harmonia, isso aí é claro, isso aí é o clássico, né? Esse é o Arcade, por exemplo, né? O romântico é terremoto, o romântico é turbulência, né? O romântico é instabilidade, perfeito? Esse é o espírito romântico. Então, tempestade e ímpeto traduz muito bem, né, o nome desse movimento, que vem a ser esse espírito romântico. É um movimento pré-romântico, né, que antecede a publicação do Goethe, né, do Werther, perfeito, e que por isso vai deflagrar, né, vai preparar o terreno para deflagrar o romantismo na Alemanha, tudo bem? Só um comentário sobre esse Werther, né, os sofrimentos do jovem Werther. O que acontece, gente? O Werther, né, ali você vai traduzir muito bem o espírito romântico, né? O Werther se apaixona perdidamente, né, pela noiva de um amigo dele, né? E fica numa situação terrível, não consegue esquecer essa paixão, né? Não se julga capaz de trair a confiança do amigo. Isso daí começa um crescente, né? Isso daí vai tomando um direcionamento que acaba levando o Werther a um final trágico. Isso é típico do espírito alemão, desculpe, do espírito romântico, e também do espírito alemão da época, né? Então, o que acontece? O Werther virou uma moda, né? Ele corre pela Europa, né? Os jovens começaram a se vestir como Werther, a se apaixonar como Werther, a morrer como Werther também, né? Então, quer dizer, ele se torna uma espécie assim, de referência para a juventude daquele tempo, né? Tá certo? Já aponta para a direção de uma geração que virá depois, ultra-romântica, perfeita, que se diz, na qual o sentimento vai dominar completamente a ação humana. Aliás, o próprio Goethe observa isso, né? O próprio Goethe nos faz essa ressalva aí, né? Diz Goethe, o clássico, né? O clássico é a saúde, o romântico é a doença. Isso são palavras de Goethe, tá? Então, quando você tem o espírito clássico, que vai se revelar, por exemplo, no arcadismo, aí você tem um homem equilibrado, né? Um homem em harmonia com o mundo, perfeito. Por isso que no ideal clássico, digamos assim, que isso é muito bem revelado no arcadismo, você tem o que? Paz, tranquilidade, tudo está em ordem, né? Ovelhinha
pastando, né? O pássaro cantando, o poeta lá, como é que se diz, configurado em pastor, compondo seus versos. O mundo está ordenado. O romântico é completamente diferente disso, é o oposto disso. O romântico é desordem, o romântico é desarmonia, o romântico é o homem desajustado, é o homem em choque com a realidade, né? E tudo isso vai levar a uma procura desesperada de evasão, né? De fuga. O espírito do romântico é o espírito do desajuste. O homem não está ajustado ao mundo, entenderam? Então é assim que é o espírito do romantismo, ok? Então no romantismo, por vários caminhos, né, o homem vai procurar fugir, vai procurar evadir-se da realidade, né? Pode ser, nós já falamos aqui, a volta ao passado, né? A volta ao passado, uma maneira de você escapar, perfeito, do momento presente, aquele momento indesejável. Pode ser a volta para um passado histórico, como nós já falamos aqui, né? A Idade Média, né? O tempo dos índios aqui na América. Pode ser uma volta para um passado pessoal, né? A infância do poeta, por exemplo, que aqui no Brasil vai ser muito bem traduzido no Casimiro de Abreu, o poeta da saudade, dos 8 anos, né? Qual que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, né? Então, quer dizer, o poeta retorna ao passado, uma maneira de fugir. Outra maneira de se escapar da realidade é através do sonho, da imaginação, de viajar para mundos distantes, né? Sei lá, terras exóticas, qualquer coisa que te leve para longe daqui, entenderam? Então, são vários recursos que eles vão utilizar para não se evadir-se, tá? Existe ainda, né, uma possibilidade radical, né, uma possibilidade extrema, né, que é a evasão pela morte. Tudo bem? É por isso que o suicídio, né, até certo ponto, digamos, nesse momento, nesse contexto romântico, vai se tornar bastante frequente. Às vezes não é aquele suicídio clássico, né? A pessoa, né, se matar, mas às vezes é um suicídio, assim, por exemplo, da pessoa se entregar, né? Se entregar, flertar com a morte, vai se entregando aos poucos, né? Vai se descuidando, até que a morte acaba por levá-la, né? Isso é uma das características principais da geração ultra-romântica, aquela que é a segunda geração romântica, né, na nossa literatura, é a morbidez romântica. Então o autor flerta com a morte, né? Às vezes esse autor já não é, digamos, por exemplo, sadio, né? Às vezes ele já tem um problema de saúde, tuberculose, que era uma doença que matava muito na época, né? E acaba se deixando, se entrega, né? Simplesmente, né? Se ele contrai uma doença grave, né? Acabou-se, ele vai se entregando aos poucos, não luta pela vida, vai se deixando consumir, ok? É por isso que no romantismo muitos autores faleceram muito cedo, né, gente? Ok? Aqui na nossa literatura nós temos exemplos clássicos disso, né? Álvares de Azevedo morre com 20 anos, Casimiro de Abreu, 21, perfeito? E mesmo aquele poeta maior, né, que vai inspirar essa geração brasileira, né, é o Lord Byron, né? O Lord Byron lá na Europa, ele também vai falecer relativamente cedo, né, com 30 e poucos anos, 34, 36 anos, não mais do que isso. Então é isso, o autor se entrega, né? Ele vai se entregando digamos assim, a doença, vai se entregando à morte, até que por fim acaba sendo levado de uma maneira extrema, radical de se evadir, tá? Então pronto, nós já falamos então que 1774, né, finalzinho do século XVIII, é o ano que vai assinalar a estreia do romantismo na Alemanha. O outro ano que a gente colocaria aqui nessa linha do tempo, né, é 1802, que é aquele momento em que você vai ter a estreia do romantismo na França, né, com o René François Chateaubriand. Tudo bem? Por quê? Porque a França
parece que, eu já falei que o romantismo surge na Alemanha, porque a França está se metendo aqui na jogada. Porque, gente, se o romantismo nasceu na Alemanha, se lá foi o berço do romantismo, foi a França que exportou o romantismo para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, né? A França simplesmente jogou o romantismo no ventilador, né? Aí foi pronto, a coisa explodiu, o romantismo contagiou a Europa inteira, veio para a América, tá certo? A França é a exportadora, é a difusora, é a divulgadora, né, dessas escolas. Aliás, né, gente? Aliás, falando aqui mais especificamente da literatura brasileira, né, certo? O romantismo foi a primeira escola da era nacional aqui no Brasil. O que significa isso? Né? Já falamos sobre isso na aula sobre o arcadismo. Né? Até o arcadismo você está na era colonial. O Brasil ainda é uma colônia portuguesa, né? Mas no romantismo em diante, não, aí o Brasil já não é mais colônia de Portugal, o Brasil já é uma nação independente, constituída, né? Então aí você já está numa nova era, uma era nacional. E durante todo o século XIX, né, que foi o século mais rico do ponto de vista da periodização literária, o século que vai ter mais escolas aparecendo na periodização, todas essas escolas que vão aparecer no século XIX, né, todas elas que chegam aqui no Brasil, vêm de onde? Da França, ok? A França que vai exportar para cá, mesmo quando a escola não surge na França, como é o caso do romantismo, que surgiu na Alemanha. Mesmo assim, vai passar primeiro pela França, para depois chegar aqui, entenderam? Então a França é a grande difusora de cultura, né, um centro da civilização ocidental nesse momento aí. Tudo bem? Então, em 1802, a chegada do romantismo na França, né? A estreia do romantismo na França, melhor dizendo. Tudo bem? 1836 vai assinalar a estreia do romantismo aqui, no Brasil. É o ano da publicação dos Suspiros Poéticos e Saudades por Gonçalves de Magalhães. Vamos contextualizar isso daqui, né, gente? O que acontece aqui entre 1802 e 1836, né? Na nossa história, a história brasileira, né? A história do Brasil. 1808, vocês sabem, né? Chega ao Brasil a família real portuguesa, fugindo lá das guerras napoleônicas, né? Perfeito? E então, 1808, chega ao fim a era colonial aqui no Brasil. Acabou-se. Virou a página, agora é uma nova era, a era nacional. Né? 1822, né? Um pouquinho antes da estreia do romantismo no Brasil, você tem a independência de Portugal. Né? O Brasil se torna independente de Portugal. Perfeito? Então, o que acontece? Quando o romantismo estreia na nossa literatura, em 1836, o Brasil, como nação independente, né? Como nação independente, tinha o quê? 14 anos de vida, como país livre, né? Politicamente independente de Portugal. 14 anos de vida para um país, era um recém-nascido. O Brasil era um recém-nascido como nação independente, quando chegou o romantismo aqui. Perfeito? Então, tudo isso aí vai formar um contexto histórico muito interessante, né? Que vai absorver, de certa forma, esses ideais do espírito romântico. A procura por uma identidade nacional, elementos da nossa identidade, a exaltação dos valores nacionais, perfeito? Uma maneira de se dizer, nós somos brasileiros, não somos mais colônia portuguesa, né? Nós temos a nossa própria identidade, nós temos a nossa própria cultura, nós temos o nosso próprio falar. Não existe essa questão linguística também, né? Perfeito? A questão de uma língua portuguesa genuinamente brasileira, diferente do português lusitano. Daí, por exemplo, a gente encontra ênfase em, como é que se diz, em termos, expressões, palavras do Tupi-Guarani, em José de Alencar, por exemplo, né? Tá certo? Que a referência ao idioma indígena, ao idioma nativo aqui do Brasil é um diferencial, uma coisa que nos separa do português lá de Portugal, do português lusitano. Então, são todos esses aspectos aí juntos, né, que vão
criar esse contexto para a chegada do romantismo no Brasil. Então ele vai eclodir aqui no Brasil num momento muito interessante da nossa história, tá bom? Então, e vai, como é que se diz, contagiar profundamente essa alma do povo brasileiro, né? Ele chega aqui justamente, né, nesse momento o povo brasileiro está procurando elementos da sua identidade, né? Com os quais eles possam se identificar. Aí, seguindo aqui a periodização, só para, isso aqui eu gosto de fazer para dar um panorama, né, uma visão panorâmica ao longo do tempo, né, de como foi a trajetória da escola, perfeito? Então, 1836, já falamos, a estreia do romantismo nas nossas letras. Depois, um outro ano que eu gostaria de assinalar é 1870, né? 1870. O que acontece em 1870? O século XIX, a partir, por exemplo, mais ou menos da metade do século para o final, algumas transformações muito importantes vão ocorrendo, né, lá na Europa, inclusive no que diz respeito ao pensamento, né? Então, digamos assim, é uma mudança de trajetória, é uma mudança de direção nos aspectos filosóficos, científicos, etc., né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, mais ou menos na metade do século XIX, 1848, né, um sujeito chamado Karl Marx, né, e seu amigo Engels, publicam o Manifesto Comunista, 1848, se não me falha a memória. Aí já é uma coisa muito diferente do espírito romântico, né? O Manifesto Comunista ele vai apontar para a importância da base material da sociedade, né? Marx ele vai, digamos assim, ele vai diminuir a importância de aspectos religiosos, de aspectos, sei lá, né, daquela idealização. Ele vai deixar a coisa tudo muito centrada na vida material, no modo de produção, aquela coisa. Então já um golpe no romantismo. Um pouquinho depois você vai ter, por exemplo, né, de 1859, uma outra publicação bombástica, né, que foi A Origem das Espécies, de Charles Darwin, né? O Charles Darwin, o que ele vai fazer, né? Ele vai colocar o ser humano, né, o homem, dentro de uma linhagem evolutiva ao lado de outros animais, né? Ele tira, ele desmistifica aquela ideia de que o homem é um ser criado por Deus à parte, né, dos demais seres vivos. Não, ele vai colocar o homem junto lá com a abelha, né, o ornitorrinco, com a baleia, né? O homem está dentro de uma cadeia evolutiva, né? Então isso tira também um pouco daquele espírito romântico de idealização, etc. Seja como for, né? Você vai ter também a publicação do curso de filosofia positiva do Augusto Comte, né? Então quer dizer, você vai ter uma mudança de direcionamento filosófico aí na metade do século XIX, tudo apontando na direção de uma base material, tudo apontando na direção, digamos assim, de uma, como é que eu digo, de um foco maior, né, na matéria, na ciência, na tecnologia. Tudo isso vai contra o espírito romântico, né? Então, 1870, aqui na nossa literatura, é o ano que vai assinalar o esgotamento do romantismo, né? Aqui em 1870 você já está no final, já na reta final do romantismo aqui na nossa literatura. Já se passaram aqui as 3 gerações românticas, né? Já se passaram as 3 gerações. Só para vocês terem uma ideia, né, em termos de data, né, o maior poeta brasileiro da última geração, né, que é o Castro Alves, ele morre em 1871, né? Tá certo? Aliás, também muito cedo, né? 24 anos, se não me engano, muito novo ainda, perfeito. E, então já, quer dizer, a partir de 1870, né, não vou dizer que não tenham aparecido obras românticas, mas que apareceram sim, né, com certeza. O romantismo ele ainda teria uma sobrevida aqui na nossa literatura.
Mas aí já é um romantismo decadente, é um romantismo tardio, né? Já é um romantismo meio anêmico, né? Um romantismo que já caminha para o seu final. Então, 1870, a nossa literatura, perfeito, é a data que vai assinalar esse começo da decadência do romantismo e o início de uma nova era, né? O início de uma nova visão, de uma nova concepção de mundo, né? Perfeito, centrada mais, como eu já falei, na base material, na realidade, né? Objetiva, né? Que já aponta para uma nova escola que irá surgir, que seria o realismo, né? Então, esse período que vai de 1870 até 1881, na nossa literatura, ele é chamado, muito apropriadamente, de pré-realismo, né? Ao mesmo tempo que ele assinala a decadência do romantismo, ele assinala a chegada de um novo espírito, né? Na nossa literatura, na nossa cultura, perfeito, o espírito do realismo, né? Que vai se basear, como eu falei, em publicações feitas na Europa, em Marx, Engels, Comte, né, Darwin, por aí vai embora, tá? Então isso é um novo momento que vai se anunciando. Enfim, 1881, né? 1881 é a data da nossa periodização literária que vai assinalar definitivamente o fim do romantismo na literatura brasileira. É o momento da publicação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E aí sim é um marco inicial indiscutível de uma nova escola literária, que é o realismo, né? Lembrando, porém, que Machado de Assis tem também uma produção romântica, né, gente? Machado de Assis não estreia na literatura em 1881 com Memórias Póstumas, não. Antes disso, ele já tinha publicado Helena, Mão e a Luva, Yaya Garcia, quer dizer, ele já tinha uma produção anterior às Memórias Póstumas, situada, né, neste romantismo tardio que eu falei aqui, né? Um romantismo descendo a ladeira, entendeu? Então essa é a contextualização que eu queria fazer com vocês acerca do romantismo. E sobre as características gerais do romantismo, aquelas características específicas de cada geração, nós poderemos falar com calma nas próximas aulas, né? Então, para a próxima aula, eu quero contemplar com vocês a poesia romântica, né, brasileira, as 3 gerações românticas da poesia brasileira, começando lá pela geração indianista nacionalista, depois passando pela geração do mal do século, até chegando à geração condoreira. Essas são as 3 gerações do romantismo na nossa literatura. E depois, numa outra aula, né, nós contemplarmos a prosa do romantismo, né, que tem um dado muito importante quando a gente fala da prosa do romantismo na nossa literatura. Que dado é esse? Foi justamente no romantismo, no século XIX, né, perfeito, que chegaram ao Brasil algumas formas literárias, algumas espécies literárias que antes não pintavam por aqui, né? Não apareciam na nossa literatura mais especificamente, como por exemplo o conto, né? E mais especificamente ainda o romance, né? Vocês vão me dizer que já ouviram falar um romance arcade, por exemplo, né? Um romance barroco, né? Lá da época do barroco, não. A gente falava de poesia, né? Falava dos sermões do Vieira, né? Falava da poesia dos Árcades, mas o romance, né? O romance, essa forma literária tão consagrada nos dias de hoje, é o peso pesado do gênero narrativo. O romance chega ao Brasil, né, no romantismo, ele vai estrear na nossa literatura no romantismo. Então a prosa vai merecer uma atenção especial da nossa parte também, tá ok? Então, gente, é isso. Voltamos na próxima aula a falar sobre a poesia, as 3 gerações poéticas do romantismo no Brasil. Na outra aula sobre o romantismo, em 3, né, 3 momentos, aí a gente fala sobre a prosa. Prazer estar com vocês novamente.